testando o som. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, que coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Salve Maria Santíssima. Agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, pelo batismo e pela crisma, uma boa tarde a todos. Sejamos muito bem-vindos para a nossa celebração eucarística. Acolhemos com amor e carinho os irmãos aqui presentes, bem como aqueles que rezam conosco pelas redes sociais. Saúde e paz. Em comunhão com a Igreja espalhada pelo mundo, celebramos o 5º domingo do tempo comum, dia do Senhor, dia da ressurreição, a nossa Páscoa semanal. O Senhor Jesus está no meio de nós, Ele nos dá a sua graça. Abramos o coração para sentir a sua presença na comunidade reunida, na palavra que vai ser proclamada e no pão que vamos comungar. Que a missa de hoje nos encha de esperança, de amor e de bons desejos. Rezemos por nós, pela nossa família, nossos amigos, doentes, os mais necessitados. Deus é fiel, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Louvai a Deus porque Ele é bom, Ele conforta os corações. Com piedade, respeito e alegria, iniciemos a missa. A ti
do Filho e do Espírito Santo. A graça de Deus, nosso querido Pai, o amor e a misericórdia de Cristo Jesus, nosso irmão, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo Jesus, reconhecemos que somos pecadores. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Invocamos a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Porque Deus é sempre bom para conosco, vamos cantar o hino de louvor.
o Senhor está aqui no meio de nós, Ele nos escuta. Na paz e no silêncio, abre teu coração e oferece a missa de hoje. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jó. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso: quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente à tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercer minha função de pregador, por iniciativa própria, eu terei direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contaram a Jesus. Jesus se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E Jesus andava por toda a Galileia, pregando a palavra de Deus e expulsando demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus foi proclamada e agora ela precisa ser meditada. Os textos que a gente acaba de ouvir, eles provocam dentro de nós algumas perguntas existenciais. Mas não para a gente entrar em crise, mas para que a gente tenha segurança de viver. Quais seriam essas perguntas? Primeiro, por que eu vim ao mundo? Qual é o sentido e a razão da minha vida? Qual é a missão que eu tenho nesse mundo? Papa Francisco chega até a dizer que nenhum de nós tem uma missão, mas que eu sou uma missão. É isso que os textos bíblicos hoje perguntam para nós. Por que você veio ao mundo? Que missão você é? Qual é o sentido e a razão da tua vida? Mas é claro que a palavra, ela não quer provocar em nós uma resposta assim intimista, pessoal apenas, mas uma resposta na perspectiva cristã, na nossa missão e vida de discípulos de Jesus. Olha a primeira leitura. Tivemos um episódio da vida de Jó. Não sei se vocês se recordam do livro de Jó.
A vida de Jó se divide em 3 etapas. Primeiro, ele era um homem de bem e de muitos bens. Uma família perfeita, um homem honrado, muitos amigos, tinha tudo do bom e do melhor. Tinha tudo que uma pessoa gostaria de ter. E de repente, da noite para o dia, sem culpa nenhuma, a vida deu uma reviravolta. Ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens, ele perdeu a família, ele perdeu os amigos. Os poucos que ficaram ainda foram para pesar mais a vida dele. E por último, como é que termina a vida de Jó? Bem. E a vida de Jó nos ensina que ele precisou ir ao fundo do poço para descobrir o sentido da vida. Ele precisou perder tudo e todos para entender que nessa vida tudo passa, só Deus permanece. Ele precisou experimentar o amargor do sofrimento e no fundo do poço ele viu que Deus não muda, que Deus não se esquece de nós, que Deus é sempre o mesmo, que Deus não nos abandona. Deus não muda e só Deus não passa. Vamos repetir? De novo. É isso. Deus não muda e só Deus não passa. Mas foi no fundo do poço que ele experimentou isso. Foi quando ele perdeu tudo e todos que ele descobriu a missão que ele era, a razão da sua vida, o sentido da sua vida e por que ele veio a esse mundo. Talvez a vida de Jó fale alguma coisa para você também. E aí na segunda leitura nós temos o apóstolo Paulo. Paulo também demorou bastante para descobrir o sentido da vida dele. Vocês sabem perfeitamente que antes de ter um encontro com Jesus, Paulo, apesar de ser um bom judeu, intelectual, Paulo era prepotente, arrogante, orgulhoso, um infeliz, um vazio. Mas quando ele se permitiu fascinar, encantar e se apaixonar por Jesus, foi uma metanoia na sua vida. E aí, no meio da leitura de hoje, tem a descoberta do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu sirvo a todos, mas eu sou livre. Eu sou servo de todo mundo que precisa de mim. Eu faço bem e ajudo, mas eu sou livre. Livre é aquele que serve. Livre é aquele que faz o bem para os outros. Fazer o bem nos preenche. Fazer o bem nos abastece. Fazer o bem nos identifica com Jesus. Fazer o bem dá sentido para a nossa vida. E como já diz o ditado, quem não vive para servir, não serve para viver. E no finalzinho da leitura, Paulo diz assim: por causa do Evangelho eu faço tudo.
Quem de nós tem a mesma coragem de dizer isso, hein? Por causa do Evangelho eu faço tudo. Eu não meço esforços, eu me sacrifico, eu me dou. Porque, em primeiro lugar, eu tenho alguém que já se doou totalmente por mim. Jesus. E amor com amor se paga, não é assim? Ele me amou por primeiro. Portanto, tudo que eu fizer de agora em diante é para retribuir o seu amor. O Evangelho também tem a resposta para essas perguntas que a gente fez agora há pouco. Porque eu vim ao mundo, qual o sentido e a razão da minha vida? Eu divido o Evangelho em 3 partes. Na primeira parte, o evangelista diz que Jesus está na sinagoga pregando a palavra. E o evangelista diz assim: Jesus sai e vai à casa da sogra de Pedro, que está doente. Vocês se lembram que o Papa Francisco sempre insistiu que a gente tem que ser uma igreja em saída? Aqui dentro não é lugar da nossa missão. O lugar da nossa missão é lá fora. Aqui dentro é lugar do louvor, da adoração, do abastecimento. Mas a nossa missão é lá fora. E assim como Jesus saiu, nós também precisamos sair. O padre não pode fazer tudo sozinho. Por isso que tem vocês, por isso que tem as pastorais, as equipes, os movimentos, o serviço social cristão, para sermos uma igreja em saída, que vai na casa dos outros, que vai à procura dos outros. Nós não podemos ser uma igreja que fica esperando as pessoas virem. É claro que muita gente que está precisando de ajuda vem à igreja, mas a grande maioria não vem. E a gente precisa ir onde elas estão. É o nosso trabalho pastoral, fazer exatamente como Jesus fazia, sair. O segundo momento do Evangelho é o coração. Jesus entra ali na casa daquela mulher, ela está prostrada na cama, com febre, doente. E o evangelista mostra passo a passo. Jesus se aproxima, Jesus toca, estende a mão, a ajuda a se levantar e a febre desaparece. Toda vez que você estende a mão para alguém, você está manifestando Deus para essa pessoa. Entende? Toda vez que você estende a mão para ajudar alguém, você está manifestando Deus para essa pessoa. E quando uma pessoa encontra Deus, ela recupera a vida e ela começa a servir Deus e os irmãos. Entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Quando uma pessoa encontra Deus, ela recupera a vida. E ela começa a servir a Deus e os irmãos. Não foi assim com a sogra de Pedro? Ela se encontrou com Jesus, recuperou a vida, e imediatamente ela começou a fazer o quê? Servir. Servir. Aqui está mais uma resposta. Qual é o sentido da nossa vida, gente?
Para que a gente veio a esse mundo na perspectiva cristã? Servir, socorrer, ajudar, fazer o bem. Mesmo que as pessoas não mereçam, mesmo que sejam mal agradecidas, mesmo que sejam ingratas, faça o bem, porque isso te faz bem. E por último, diz o evangelista que Jesus acordou de madrugada e foi rezar. A nossa missão, quando ela não é abastecida constantemente pela oração, ela vai ao fracasso. Vocês viram que correram lá para chamar Jesus, tem um monte de gente te procurando. Jesus não deixou a oração. Primeiro ele rezou para depois ajudar quem precisava. Sem espiritualidade, nós nos tornamos uma ONG, assistencialistas, e não uma igreja. E nós precisamos ser a igreja de Jesus, que reza e trabalha, que reza e serve, que reza e faz o bem. Que seja uma luz para todos nós nesse domingo. Quem vive somente para si, se empobrece. Mas quem vive doando a sua vida, sempre colhe vida nova para si mesmo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Louvai a Deus porque Ele é bom, Ele conforta os corações. Louvai a Deus porque Ele é bom, Ele conforta os corações. Senhor Deus, ajudai e abençoai vossa Santa Igreja, o Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Moacir, nosso pároco Padre André, para que sejam auxílio nas necessidades, esperança aos sofredores e marginalizados, sinal, força e presença de vosso reino no mundo. Nós vos pedimos. Louvai a Deus porque Ele é bom, Ele conforta os corações. Senhor Deus, concedei aos cristãos leigos
a graça de viver com alegria o seu batismo. E sejam generosos e fortes na missão, anunciando com simplicidade a clareza do Evangelho da vida, nos ambientes sociais em que vivem. Nós vos pedimos. Louvai a Deus, porque Ele é bom. Ele conforta os corações. Senhor Deus, acompanhai e inspirai os destemidos missionários e missionárias, para que sejam fiéis no Evangelho de vosso Filho e sintam, sem cessar, vossa presença amorosa junto deles. Nós vos pedimos. Louvai a Deus, porque Ele é bom. Ele conforta os corações. Senhor Deus, fortalecei nossas comunidades na ação missionária e que elas, na vivência da fé e no testemunho da caridade, sejam presença de eternidade a quem procura uma palavra de apoio e esperança. Nós vos pedimos. Louvai a Deus, porque Ele é bom. Ele conforta os corações. Também agradecemos a intercessão da Virgem Maria, invocada como Senhora Aparecida, Senhora de Lourdes, Senhora das Dores. A intercessão de São Bento, Santo Expedito, Santa Luzia, São Benedito, Santos Anjos, São Peregrino e São Brás. Oferecemos a missa pelos aniversariantes: Viridiana Toledo, José Marcos Menossi, Luciana Miyahara, Ricardo Chiquito, Amanda Moretti, Teresa Grandini, José Sebastião de Paula, Maria Clara Leigo, Rita de Cássia Pádua, Cláudio Rogério Ferreira, Rosina Flora de Castro. Por todos os idosos e doentes, os jovens e os casais, as necessidades dos nossos dizimistas e benfeitores e os cristãos falecidos. Nena França, Tomás Pereira, Maria Betânia de Souza, Roberval Marques, Sebastião Francisco de Paula, Ernesto Fregonês, Odete Fregonês, José Bonello, Maria de Fátima Giaqueto Paula, Sebastião Gomes da Silva, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tudo que somos deixamos.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família se reúne para ouvir vossa palavra e repartir o pão consagrado. Cada domingo recordamos a ressurreição de Jesus, na esperança de que chegue o dia em que contemplaremos vossa face e louvaremos eternamente a vossa misericórdia. Cheios de alegria e esperança, unimos a nossa voz à voz dos anjos e dos santos, dizendo juntos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu graças novamente ao Pai e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá,
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, o Espírito Santo nos reúna num só corpo. Lembrai-vos da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, parentes e amigos que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes de nos alimentarmos nesse banquete eucarístico, rezemos. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. E dai-lhe, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre na sua vida. O amor de Cristo nos uniu.
Jesus se aproximou, estendeu a mão, ajudou-a a se levantar e a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Ó Deus, vós quisestes que participássemos nesta noite do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo Jesus, que tenhamos alegria de produzir muitos frutos para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No próximo final de semana, nós vamos devolver o nosso dízimo desse mês. Eu faço um apelo a todos aqueles que não são dizimistas. Não deixe essa graça passar na sua vida. O dízimo é uma fonte de bênção, é um louvor a Deus. Seja um católico completo, seja um dizimista fiel, generoso. Dê a Deus o que é de Deus e nada irá te faltar. Ao mesmo tempo, eu lembro que a gente continua arrecadando os alimentos para ajudar os mais vulneráveis. Eu sei que tudo está tão caro, mas no decorrer do mês, se você puder, em qualquer missa, trazer um alimento. A gente está sempre montando as cestas e socorrendo algumas famílias. Então, se você pode, ajude como pode. As matrículas da catequese já encerraram o prazo, mas para tentar ajudar aqueles que perderam, terça e quarta dessa semana, 9 e 10, nós vamos estar fazendo matrículas na secretaria paroquial. Avise as pessoas que perderam, terça e quarta, vamos acolher as matrículas. Na próxima quinta-feira, dia 11, é dia de Nossa Senhora de Lourdes. É dia mundial de oração pelos doentes. Então, às 18 horas, nós vamos ter a missa aí na praça, de frente à gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E por último, dia 17, vamos iniciar a Santa Quaresma. Mais uma vez eu venho te convidar para a gente fazer junto a campanha do jejum e da abstinência. Na saída, nós vamos te oferecer esse envelope que a gente faz todo ano. Ele funciona como uma espécie de um cofrinho. Tudo aquilo que você conseguir fazer de jejum, de abstinência, ao invés de você gastar com outra coisa, você guarda para na Páscoa oferecer a Deus. Desse modo, a gente santifica a nossa quaresma. Todos aqueles que conseguirem fazer a campanha vão receber o círio pascal, o círio da família, e durante as 6 semanas da Páscoa, toda missa que o padre rezar será na intenção de quem fez a campanha. Além disso, o envelope traz 40 sugestões do que você pode fazer em cada dia da quaresma. Assim a sua quaresma fica santa, bonita, na graça de Deus. Então pegue o seu, se você quiser. Se também quiser levar para alguém, pode levar. E que esse gesto nos ajude
na nossa santificação. Vamos ficar em pé. Essa semana a gente celebrou São Brás, que foi bispo e morreu mártir da igreja. Ele nos protege dos males da garganta e de todo o corpo. Então eu peço que nesse momento você abrace assim o seu corpo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde e do glorioso São José, pela intercessão de São Brás, bispo e mártir da Igreja, as mãos ensanguentadas de Jesus sejam colocadas sobre você, e por suas santas, benditas e gloriosas chagas, você seja protegido de todos os males da garganta e de todo e qualquer tipo de doença. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma ótima semana, um grande abraço, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.